Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Battle, o talk show da Web3. Comigo, Liege, com a minha parceira maravilhosa, Dejana. Tudo bem contigo, guria? Tudo ótimo, tudo ótimo. Agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, já nos acompanhando desde o início. Cada vídeo, como a gente sempre fala, e tentando trazer mais pessoas para enriquecer, compartilhar e também estar aprendendo, trocando experiência sempre. E também aproveitar antes da gente começar, pedir para o pessoal se inscrever, deixar o comentário, falar o que quer ouvir, o que quer aprender. A gente está aqui realmente para realmente acrescentar em quem está aqui começando nesse mundo, seja artista ou investidor. E hoje, né, com um convidado muito especial, uma pessoa aí muito bacana que já está nesse meio há um bom tempo. Nós estamos aqui com o Matheus Morbeck, que na verdade é um fotógrafo, mas eu vou passar já a bola para ele poder se apresentar e dizer o que ele está fazendo na Web3, quem ele é na Web3. Tudo bom, Matheus? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, pô. Eu agradeço demais o convite. Fico bem feliz. Tenho assistido aí o trabalho que vocês estão fazendo, acho que é bem interessante e agradeço bastante. Fico feliz de estar aqui. Bom, é isso. Boa tarde a todo mundo aí. Quem estiver assistindo, boa noite, bom dia também. Mas é isso. Eu na verdade, eu sou até me defino como um artista multidisciplinar. Na verdade, eu faço um pouco de tudo, né? A fotografia acaba sendo um pouco a minha origem, mas eu tenho um trabalho nas mais diversas linguagens, desde arte generativa, fotografia, mais autoral, documental, fotojornalismo, então eu tenho vários tipos de trabalho. E no NFT acaba sendo bem nessa linha, né? Então, assim, eu estou no mundo da Web3 aí, né? Já tem quase 2 anos, aí, um pouco menos de 2 anos, né? Como começou aquele boom ali pelo final de 2020, né? Mais ou menos, início de 2021, que eu comecei a estar estudando, vendo o que era, começando a ouvir, né, os primeiras coisas, e a partir dali eu comecei, né? Então, meio que batendo cabeça um bocado lá no início. E aí hoje deixa eu falar, né, que eu sou artista, sou colecionador, sou investidor, sou um monte de coisa. Então assim, é um ambiente que eu acho que eu encontrei minha turma, digamos assim, né? Acho que estou bem habituado com isso, né? Sim. Não, nisso aí eu concordo contigo, porque para mim eu digo a mesma coisa, né? Hoje em dia eu me identifico mais como a Jana e com os meus amigos e as pessoas que eu conheço ali na Web3 do que aqui fora, sabe? Eu saio assim, vou para os lugares e fico, nossa, gente, que é isso? Que é essa gente? Para mim, tipo, a Liege já é, tipo, muito mais próximo do que qualquer outra pessoa daqui, né? Então isso eu entendo 100% o que tu tá falando. E, na verdade, tu tá já há 2 anos, e isso dentro da Web3 para nós é como se fosse, sei lá, 2 décadas, 2 séculos. Eu tô aqui há 10 meses, e já é tipo, caramba, eu podia ter nascido e morrido umas 10 vezes. Então, vou te perguntar agora, como é que foi a tua entrada, né? No momento inicial, eu imagino que, obviamente, era só gringo, era só inglês, era só pessoas que nada próximas, né? Não tinha também conteúdo português, essas coisas. Como é que foi realmente essa tua entrada, né? E como é que tu foi descobrindo, como é que foi realmente essas etapas que tu passou? Bom, é isso. Na verdade, o primeiro contato, né, que eu acho que é como a grande maioria acabou tendo, né? Essas notícias começaram a aparecer, dessas vendas milionárias, das coisas rodando assim, vou falar, o JPEG vendendo por 67 milhões de dólares, tal. Então, foi a partir daí que comecei a falar, pô, tem alguma coisa aí, né? Mas no primeiro momento, ainda no final de 2020, foi algo mais de uma curiosidade, pesquisar, eu não estava meio, assim, não estava tão envolvido, né? Estava pesquisando, estava olhando uma coisa ou outra. E aí, a partir do final do ano, né, um pouquinho já no início de 2021, quase, eu estava fazendo um acompanhamento artístico com a orientadora, que é a Gisele Bento, né? Uma curadora de arte e tal. Eu faço acompanhamento com ela e ela começou a falar que, dentro do meu trabalho, que era interessante, eu começar a conhecer, tá? Me indicou uma série de artistas, né? E dentre eles, um artista que fazia acompanhamento com ela também, que hoje é bem famoso, inclusive, que é o Pixel Folk. E aí eu comecei a ver o trabalho dele, comecei a interagir, trocar um pouco de ideia.
E aí, logo no iniciozinho lá do Iktinunk, né? Acho que eu entrei no Iktinunk na primeira semana, na segunda semana, assim, que a plataforma abriu, né? E assim, não fazia ideia do que era aquilo, né? Então, eu comecei a ver ali, pesquisar, ver vídeo no YouTube, buscar tutorial, né? Vi muito vídeo do Uno de Oliveira, até hoje a gente conversa, o Alexandre Rangel também, foram assim, no iniciozinho, assim, tinha pouquíssima coisa, né? Pouquíssimo material em português, então eles eram que estavam produzindo alguma coisa. E a partir daí, assim, meio que foi na tentativa e erro, né? Ali meio que hoje, por exemplo, assim, se eu pudesse, eu voltar, eu não tinha feito metade das coisas que eu fiz, assim. Então, eu criei uma carteira, saí jogando um monte de coisa, totalmente misturado, tá? Não tinha... Mas faz parte do aprendizado, né? Então, de lá para cá, né? Eu fui realmente aí, como é que posso dizer? Encontrando meu espaço enquanto artista. Assim, no início, eu estava muito... Fiquei um pouco perdido, digamos assim, né? Porque meu tipo de trabalho, meu trabalho é um trabalho que ele é mais autoral, mais conceitual. E naquele momento ali era muito difícil você ter qualquer tipo de repercussão, né? Ali estava muito em moda a generativa, as animações, o 3D e tal. Então, só com um pouco de tempo, no final do ano passado, mais ou menos, a fotografia começou a ter um outro espaço, que os outros tipos de trabalho um pouco mais conceituais começaram a ter um outro tipo de engajamento, né? Então, nessa trajetória, assim, foi meio que experimentando realmente. Então, eu vivi bem aí intensamente, digamos, essa época do Iktinunk, né? Eles foram, felizmente, em novembro do ano passado, ele foi descontinuado, tal, aquela coisa toda. Então, a partir dali, né, eu comecei também a expandir para outras plataformas, né? Então, hoje eu tenho, como eu falei, eu tenho uma série de trabalhos, inclusive eu tenho uma série de perfis, digamos, diferentes, né? Cada um tentando mais ou menos tratar um tipo de trabalho. Então, por exemplo, no FX-Hash, eu tenho um perfil que é o Morbeck, que é da arte generativa feita com código. Aí tem outro perfil que é o Morbeck PhotoArt, que é arte generativa com código, usando a fotografia, né? Aí já tem, por exemplo, na Foundation, na OpenSea, já são trabalhos mais de fotografia. Eu levei agora para a Solana também um trabalho de fotografia mais convencional, vamos chamar assim, né? Então, assim, no Iktinunk, na Verson, então, são trabalhos mais conceituais. Então, meio que, a depender da plataforma, a depender do que é, eu tenho colocado meus trabalhos, né? E tentando, na verdade, buscar aí o espaço, me encaixar mais ou menos onde esse trabalho dá mais repercussão, né? E, assim, desde isso também comecei a colecionar. Então, hoje eu tenho, assim, bastante coisa colecionada, eu gosto bastante, eu sou, assim, desde o início logo, né, assim, quando eu sempre tinha essa vontade de estar também consumindo arte, consumindo trabalho, então tenho bastante coisa, hoje devo estar aí em torno de 3.000 a 4.000 tokens colecionados já, só de... A grande maioria, assim, em Tesla, né, assim, pouquíssima coisa em outras moedas, mas assim, minha atuação mesmo, a maioria é em Tesla, né? Eu já ouvi falar isso, de que você é um dos maiores colecionadores em Mais Tesla ou do menos. Brasil. Mas 13 mil Não, mas assim, eu gosto bastante. NFT pra caramba. E também, assim, trazer aqui pro pessoal que o Morbeck é conhecido como professor, viu, gente? Ele ajuda todo mundo. Eu acho que principalmente em Teslas, né, Morbeck? Conta pra gente um pouquinho dessa tua história aí de professor. Eu sei que você também deu um curso lá no Brasil, né, pros artistas de lá. Então, conta um pouquinho para essa tua história. Eu tenho feito fora, inclusive, do Web3, eu tenho feito cursos de NFT e criptoarte, né? Eu tenho feito algumas coisas, justamente pensando em trazer, né? Fazer esse onboard assim, de uma forma mais qualificada. Então, assim, é uma dificuldade que eu senti muito grande quando eu comecei, né? De ter pouco material, de ter pessoas disponíveis, de ter coisas mas se pudesse ter uma informação mais qualificada, né? Então, eu tenho tentado fazer bastante isso. No Brasil, a gente fez um workshop agora, da FXHash especificamente, né, que é uma plataforma que tem algumas especificidades e tal, então, para o pessoal também poder chegar de outra maneira. E eu acho assim, que é bem interessante, né, porque é bem a lógica do que está falando da Web3 também, né, de você ter isso compartilhado, de você ter mais gente. E, assim, quanto mais gente entra, mais o mercado roda, mais as coisas acontecem, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi nesse tempo é aquela coisa, que às vezes a gente fica muito o artista buscando um colecionador como uma figura ideal, como uma entidade, digamos assim, quando na verdade não é. Eu sou artista, eu sou colecionador, eu sou amigo, eu sou professor, eu sou qualquer... Então, assim,
às vezes, a grande parte, a maioria, né? Hoje, nem tanto, mas a maioria das minhas peças vendidas, assim, com certeza foram para amigos, para pessoas que estão na minha rede de relacionamento, para pessoas que estão na rede de relacionamento desses amigos. Então, assim, a questão de ter relacionamento, de ter estar na comunidade realmente, é algo que faz muito sentido. Então, eu tenho procurado bastante isso, né? Então, sobretudo em Tesos, assim, como eu falei, eu não conheço tanto outras moedas, assim, um pouco etéreo e tal, mas eu vejo isso muito forte da comunidade e, sobretudo, a comunidade brasileira, né? Então, assim, a comunidade brasileira é muito forte, muito engajada nesse aspecto. Não é à toa que o Brasil está aí entre, se não me engano, segundo ou terceiro, né? Mundial em comunidade NFT. Então, assim, não é à toa, né? Então, é isso. Eu tenho buscado sempre trazer, estar perto, e estar fomentando, né? E estar comprando, assim, ganho dinheiro comprando e vendendo NFT, perco dinheiro bastante comprando, vendendo minha arte. Tá? Então, assim, faz parte, você está dentro, está no jogo, sabe? Não, então... faz parte. Não, é legal, na verdade, a gente falar dessa parte de que acho que todo mundo que a gente trouxe aqui, todo mundo comenta que já fez muita bobagem, talvez mais da metade poderia ter refeito, porque foram coisas erradas, porque é assim, né? É um processo e eu acho que eu e ali a gente conversa muito nesse sentido que a gente quer aqui com o podcast, e nos Spaces, e no Twitter, é poder estar lá para as pessoas que estão chegando novas, que nesse momento está sendo mais ainda, né? A coisa está começando a explodir de uma forma ainda maior no Brasil, né? Que já era segundo colocado quando essa pesquisa foi feita. Hoje em dia, então, eu não tenho a menor ideia de como é que a situação tá, porque realmente a gente já vê como algo muito mais normal do que antigamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita gente chegando e ter pessoas, né, assim como tu, assim como nós, que estejam lá disponíveis para falar das bobagens que fizeram, falar como é que foi esse processo. E também eu sempre digo, pessoal, se tu não cair num scam, se tu não fizer uma coleção que não tem nada a ver, tu ainda não começou na Web3, entendeu? Tu ainda não tá certo, entendeu? Não tá certo, tem algo errado. Primeiro tu vai ter que fazer umas bobagens, que daí tu vai estar aprendendo, tu vai estar começando a te divertir. Porque de primeira é a experiência, as pessoas têm que sempre ter isso em mente. Mas assim, eu quero te perguntar mesmo agora, tu pode falar que apesar de o Tesos é o principal, e realmente eu acho que o brasileiro tá também ficando, os artistas de forma geral estão cada vez mais ficando em Tesos e tendo lá como o principal meio, né, de botar suas coleções. Mas assim, tu já disse que também distribui em plataformas e também diferentes blockchains, diferentes moedas. Como é que tu definiria e pelo menos explicaria para uma pessoa, um artista, uma pessoa que está começando, como é que tu tem essa lógica, essa noção de que tipo de coleção eu crio lá na Object, que é Tesos, que tipo de coleção eu crio para lançar algo em Solana, que tipo de coleção para Ethereum, como é que tu faz isso para ti mesmo, já que tu tem tanta coisa em tantos lugares? Vamos lá. Bom, é isso. Na verdade, como eu falei, hoje eu estou em várias plataformas, né? Mas como eu costumo dizer, assim, eu acho que tem uma questão que é bem importante de entender, e hoje eu tenho isso bem claro para mim, que assim, a gente como artista, a gente aqui dentro desse universo, tem que ter muito claro que está tratando de negócio, né? Na verdade, eu estou tratando de business, né? De mercado, eu tenho um produto e vou vender. Né? Então, não é nada diferente disso, claro, dentro das suas outras especificidades. E uma coisa que é bem interessante avaliar é que com a Web3, né, o artista em si ele passa a ser o protagonista da sua carreira de modo geral. Né? Então, assim, ele vai fazer tanta parte da criação, se viabilizar, participar de eventos, cursos, participar de exposições, como ocorre já normalmente na Web2, vamos chamar assim, né, na vida real. Né? E, assim, além disso, ele tem que ser ainda o comercial, tem que fazer o financeiro, tem que ter a parte da distribuição, o marketing, fazer todo o trabalho. Né? E dentro disso, acho que um aspecto interessante é exatamente entender o trabalho que é que você tem, qual é o seu produto, digamos assim, que é que você faz, e qual é esse público que você vai atingir. Né? E nas plataformas é a mesma coisa. Né? Tanto a blockchain como a plataforma, ela tem uma característica específica. Tem tipos de trabalho que saem melhor em determinado tipo de plataforma. Né? Então, assim, ano passado rolou um boom muito grande no OpenSea,
com foto landscape, né? Foi um bom, todo mundo vendendo, tal. Depois começou a rolar fotografia também mais na Foundation, com edições 1 de 1. Né? A arte generativa começou a surgir mais forte, já tinha na Artblocks, já tinha outras plataformas, né, assim, em Ethereum, mas com FXHash em novembro, mais ou menos, do ano passado, isso veio para o Tezos com uma força absurda. Né? Então, assim, cada local acaba tendo uma característica. E eu acho que o importante é isso, né? Mais do que você ter um trabalho, pegar aquele seu único trabalho, sair jogando de qualquer jeito, em todos os locais, todas as plataformas, como se você estivesse colocando uma prateleira de mercado e que por si só isso vai se vender, né? Eu acho que essa análise prévia é mais importante. E entender o tipo de trabalho que você tem, né? O que é que você espera com isso também, né? Digamos, com esse trabalho. E aí uma avaliação que é importante fazer é isso, né? Às vezes tem gente que quer, não, eu quero começar, mas eu já quero começar cobrando caro, com edição pequena e tal. É bacana. Só que assim, por outro lado, ele tem que entender que o tempo, né, de maturação, o tempo para que ocorra uma venda, ou até mesmo que não ocorra, vai ser muito maior. Às vezes a pessoa, não, vou botar uma peça com valor mais barato, mais acessível, com edições maiores, e assim, por um lado ele recebe menos, mas tem as vantagens do trabalho circular mais, de ter as vezes. Então, são uma variação de posicionamento, né? De cada um imaginar exatamente como é que ele entende, né? Como seria a melhor forma. Eu comecei, assim, como eu falei, esculhambado, sem estratégia, sem nenhum tipo de parâmetro. Nada ia jogando lá, não sabia simplificar, não sabia botar quantidade e tal. E ao longo do tempo eu fui vendo que assim, isso era um tiro no pé, às vezes. Porque alguns trabalhos, por exemplo, que eu lancei lá no início, muito barato, não tiver nenhum tipo de circulação, sobretudo, eu me arrependo, porque hoje eles estariam numa posição muito mais relevante do que tenho lá no início, né? Então, assim, mas como eu falei, faz parte, é todo um aprendizado, e hoje eu procuro ver muito isso, né? Mais do que sair atirando para todos os locais, todas as plataformas e tal, é entender exatamente onde é que está meu público, com quem é que interage. Então, assim, o termômetro é muito a comunidade mesmo, né? Quem está interagindo, quem está repercutindo o seu trabalho, então, assim, quem está ali comentando, dando RT no Twitter, no Discord, quem está comentando. Assim, é dali que vem o tipo do comprador, vamos chamar assim, do colecionador, e você vai interagir, né? Porque eu acho que, para além da questão da venda, tem essa questão que é importantíssima. Assim, hoje eu tenho contato com artistas do mundo todo, sabe? Assim, coisa que eu nunca imaginei estar conversando com o fotógrafo do Irã, eu estava conversando essa semana. Então, assim, são coisas assim, que são espetaculares. Então, assim, a gente conversa, a gente interage, a gente troca trabalho, faz collab. Então, assim, tem trabalhos meus, peças minhas, assim, que eu vendo NFT, o colecionador já pede, aí eu já imprimo, sabe? Mando assinado junto com o livro e tal. Vários locais, já fiz vários. Então, assim, é muito interessante como essas barreiras de distribuição, digamos assim, do trabalho, elas têm que ser quebradas, né? Então, a gente tem que aproveitar isso, né? Tem que sair dessa bolha. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta, até para resumir, eu busco, né, e sugiro que façam isso, entender o trabalho, entender o público dessas plataformas, entender o o que rola ali, e aí acho que tem um aspecto que é importante, eu gosto sempre de frisar bastante isso, assim, tem uma questão, um componente emocional que é muito forte dentro do Web3, né? Então, assim, a gente tem que entender sempre que a qualidade do trabalho ela não está vinculada à quantidade de vendas, ao sucesso de venda e tal. Então, assim, isso é algo que é importante entender, até para que você tenha saúde mental mesmo para estar aqui, porque a gente está vivendo um momento agora de cima baixa. Em outubro, por exemplo, eu cheguei a pegar 30 e poucos reais um peso. Hoje está 7, 8, sabe? Então, assim, essa oscilação é absurda. Se você tiver, assim, já peguei uma vez de vender bem e de flopar total. Então, assim, faz parte de tudo isso. E entender que isso aí é um processo e que esses locais, né, eventualmente aí, a gente vai estar tratando como eu falei, com o mercado. Tem gente boa, tem gente que não é tão boa assim, vão ser polido, digamos, né? Mas isso, acho que é pesquisar bastante, entender e ter clareza do que você tem, né? Saber que você com certeza. o seu trabalho, então, acho que é o que eu tento fazer e eu tento sugiro que se busque, né? Todo mundo está chegando. Então. Sim. Não, na verdade, realmente, eu acho que isso que tu falou da questão do emocional é um troço muito importante, principalmente para quem está chegando, novos artistas. A gente já teve conversando em Spaces e a gente vê as pessoas entrando e falando: nossa, mãe, eu
como é que vocês botam os preços tão baratos, tá tudo barato, os artistas botam tudo barato, tu não tá valorizando o teu trabalho, não sei o quê. É que realmente é uma questão de tem que ter esse momento da gente entender que, primeiro, que não é a mesma coisa. Aqui tu veio para Web3, tu veio para blockchain, tu veio para outra parada, existe um outro mindset, tudo é diferente. Isso é o primeiro ponto, né? E depois entender essa parte de que tu tem que realmente pesquisar e tu tem que te adaptar ao que já tem, né? Não adianta tu querer chegar e falar, nossa, eu levei 30, 40 horas nesse trabalho aqui, não tem como eu botar menos de, sei lá, um Ethereum. Só que tu tem que entender que quem tá comprando, apesar que tu vai dizer pro cara lá, tu vai botar escrito levei tantas horas, ele não vai valorizar isso. Infelizmente ou felizmente, a Web3 ela tirou algum desses aspectos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal que tu comentou também, de realmente tu pesquisar, tu ver o que tá rolando, tu ver o que tá se comentando, tu ver o que realmente rola naquela blockchain, naquela moeda. E daí eu te deixo uma outra pergunta. Por exemplo, eu tô entrando, tô começando, quero ver onde eu começo, quero ver talvez onde combina mais comigo. Como eu faria essa pesquisa de tipo, o que se vende da parte artista em Solana, o que se vende da parte artista 1 para 1 em Tezos? Como é que tu chama essa pesquisa? Como é que tu faz essa pesquisa? Bom, eu acho, na verdade, que tem um aspecto que é, assim, normalmente, quando está chegando na NFT, a gente acha que o primeiro passo é mintar alguma obra, colocar alguma obra para vender, alguma plataforma e tal. E a partir daí você vai ter que começar a ter contato. Quando, na verdade, eu acho que a interação na comunidade, Twitter, Discord, essas coisas todas antes, né, é onde realmente você vai ter essa pesquisa, esse conhecimento, essas coisas. Assim, acho que é interessante colocar uma peça, para você conhecer a plataforma, começar a ver, sim. Mas pesquisar bastante, não só na própria plataforma em si, né? Mas o que é que de relevante tem ali? Eu gosto bastante de analisar números, né, assim, dados e tal. Então, você está vendo qual é o volume, que tipo de trabalho está rolando um volume maior, o que é que está tendo, sabe, de maior repercussão, o que é que está se falando mais. Então, assim, essas questões, acho que são pistas muito interessantes, né, de como você encaixar nisso aí, né. E, assim, sem dúvida, da mesma forma que é no mundo real, né, no NFT é a mesma maneira, o network. Então, assim, você vai buscar se relacionar, buscar artistas com trabalhos de uma mesma linha que a sua, a partir dali, uma coisa que eu, por exemplo, faço muito, né? Eu busco artistas numa mesma linha que a minha e vou tentar olhar quem são os colecionadores desse artista, quem são as pessoas que interagem com o trabalho dele, quem são as pessoas por mais que não comprem, mas que vão retweetar, que vão comentar, que vão falar que aquele trabalho realmente vai sensibilizar de alguma maneira. Né? E aí vou buscar essas pessoas também, interagir com essas pessoas, porque a partir daí você está, na verdade, criando um nicho muito específico. Né? Você tem as pessoas, um público mais específico. Então, eu acho que mais do que você apenas chegar e já colocar, né, o trabalho, é isso. Agora, a experimentação é extremamente válida. Eu acho que o próprio Tezos tem muito brasileiro, sobretudo por causa do Iquitinonte, porque ele permitiu essa experimentação. Como assim? A gente via numa lógica, né? Lá acho que foi março, final de março que abriu, final de março, início de abril que começou o Iquitinonte, a gente via a lógica de gás, né, de SI, em Ethereum, né? E você pagar 40, 50, 60 dólares para botar uma peça para vender, né? Então, se você já ia sem chance de erro, você não podia chegar lá, vou arriscar aqui 600, 700 reais. E assim, além disso, a grande maioria, né, sequer tinha condição de colocar isso, né? Porque assim, a questão da acessibilidade também é muito importante de pensar. Então, quando o Tezos vem, no que vem, trazendo isso, que você, em vez de gastar 50 dólares, vai gastar 50 centavos de dólar, então, assim, já traz uma outra perspectiva, né? E você passa a ter uma outra possibilidade de acessibilidade e experimentação, né? Você fala, pô, eu posso botar aqui, se não der certo, eu vou queimar. Não, pô, isso aqui... Então, você começa a experimentar. E acho que essa experimentação é importante. Hoje, a gente tem uma série de plataformas, e assim, agora que acabou de ter o demerge do Ethereum, né, então mudou de tecnologia, que para mim, pelo menos, confesso, foi um alívio até. Assim, meu trabalho ele trata muito de consumo, questões. Eu não sou ambientalista, digamos assim, na palavra, mas meus trabalhos tratam muito de questões de consumo, essas relações humanas, e sempre tive uma crise pessoal assim com o Ethereum por isso. Gostei justamente da questão a questão da pegada de carbono. Então, para mim, isso sempre... Tanto é que eu nunca investi tanto assim, a fundo
em ter minhas coisas no Ethereum, em colecionar em Ethereum, justamente por isso. Quando fazia, sempre buscando alguma maneira de tentar compensar tal, mas algo que para mim sempre me incomodou bastante. E agora, né, com a mudança da tecnologia, digamos assim, de consenso, isso aí resolve, então, para mim também, tem outro horizonte que se abre de uma forma que eu não estava até então. Então, a partir de agora, por exemplo, né, eu já comecei a fazer essa pesquisa do meu tipo de trabalho em Ethereum, né, qual é a repercussão, onde é que está, o que é que eu posso trazer. Né? Eu tenho foto, como eu falei, foto mais convencional. Mas meu trabalho mais autoral, meu trabalho da arte generativa, os outros tipos de trabalho que eu faço, né, onde é que ele se encaixa ali? Então, eu acho que a partir de agora, eu com essa tranquilidade um pouco maior, né, da redução do gasto energético, eu fico mais tranquilo para buscar. Então, acho que é um pouco isso, né? De tentar. Estou começando também agora na Solana, né? Alguns experimentos. Já tô naquela fase do apanhar também, né? Escorreguei já voltar por aí. Mas, assim, estou começando a ver Solana. Então, basicamente, hoje eu estou em Ethereum, Solana e Ethereum, né? Então, acho que para mim as três mais promissoras no momento, né? Bacana. Morbeck, precisei dar uma saída rápida, mas já estou aqui de novo. Foi muito bom o papo contigo, assim, a conversa, porque a gente está se encaminhando para o final, porque você pôde falar para as pessoas, para quem está começando, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, como eu vi no seu perfil lá do Twitter e Linktree, que você é um cara que está em diversas plataformas, né? E você tem um trabalho diverso também, assim, né? Como você mesmo fala. E aí cada marketplace você escolhe um tipo de trabalho para colocar, e isso é muito importante, né, para quem está começando. Eu também fiz muita coisa errada quando comecei, botei coisas que, né, coleções que depois eu me arrependi, isso faz parte, né? Eu acho que para quem está começando é isso mesmo. E aí, assim, eu queria te perguntar assim, se você tem mais alguma dica para quem está, alguma uma dica, eu sei que o NFT, o Web3 é um universo muito amplo, mas você com toda a sua experiência, né, de 2 anos já, isso já na Web3, isso já é 100 anos, porque é muito... Com certeza. Você teria mais um último conselho, né, para dar para quem está começando? Eu acho que você, um cara com tanta experiência, e a gente vai se encaminhando para o final, e agradecer muito a tua participação aqui com a gente, a disponibilidade de tempo. Obrigado mesmo. E aí deixo a tua palavra aí final para você. Eu agradeço, assim, acho que é bacana, assim, faço rapidinho, esse é um sinal que foi muito bom. Assim, o que eu tenho para dizer é aquela coisa, que primeiro é ter persistência, assim, não é fácil. Eu sei que o pessoal fala, você vê lá, vai ficar milionário de hora para outra, não vai, sabe? Assim, já é muito claro. Pode ser que ocorra, pode, sabe? Tem um ou outro que vai conseguir e tal, mas você trabalha demais, é duro, sabe? É um gasto energético pessoal muito forte, sabe? Então, assim, não é achar que é tudo mil maravilha. Agora, uma coisa muito clara, a gente hoje tem a possibilidade que nunca se teve, o artista, né, nunca se teve até então, né? De conseguir chegar em outros locais, de conseguir fazer outras coisas, porque assim, sempre foi algo muito restrito, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu tenho certa forma no minha carreira como artista de IRL no mundo real, assim, bem interessante. Já participei de vários salões, várias premiações, festivais e tal, mas é muito difícil que as coisas aconteçam. Então, até então, né, assim, já tenho um tempinho de arte, eu nunca tinha vendido um trabalho sequer de arte, efetivamente. Fotografia, assim, tá, mas trabalho de arte em si, a primeira venda que eu fiz foi com NFT, especificamente, né? Então, assim, isso pode ser independente de valor, independente de questões, é muito significativo, né? E você ter o artista e quebra aquele mito, né, do artista tem que ser o artista quebrado, ser o artista pobre, então não, sabe? Assim, o artista ele tem também o prazer, mas é o trabalho. Então, você tem que ser entendido como realmente o é. Então, eu acho que tem a questão desse entendimento, de persistência, assim, entender que blockchain, Web3 é para sempre, então tudo que você faz fica para sempre, então ter compromisso e responsabilidade, né? Isso eu acho as coisas mais importantes que tem, porque assim, você escorrega 1 milímetro agora, isso vai ficar registrado para o resto da sua vida. Então, é algo que, assim, responsabilidade e, assim, no momento as coisas acabam acontecendo, né? Assim, acho que aos pouquinhos as coisas acontecem. Então, agradeço a vocês aí. Fica à disposição, quem tiver interesse, meu
Meu Twitter em cima, Borbeck. Sim, a gente vai deixar aqui na descrição, né? Aqui também. DM tá aberto para quem quiser conversar, bater um papo. E aí, assim, toda segunda-feira também a gente faz um papo que eu fazendo com alguns amigos autistas que teve iniciativa, o Will e tal, que a gente faz o NFT Rádio BR, né? Então, toda segunda, às 19 horas, no Twitter Space também. Se o pessoal quiser aparecer, vocês também quiserem ouvir, é muito interessante. A gente sempre discute toda semana, né? Nesse dia. Então, assim, traz os temas mais variados, então tem sido muito interessante. E acho que quanto mais iniciativas como essa aqui do Polybar, do NFT Rádio BR, então, acho que ganha todo mundo, porque a gente está tornando um ecossistema cada vez mais saudável e cada vez mais sustentável, né? Então, essas iniciativas aqui, tem que realmente parabenizar e agradeço demais a vocês aí pelo convite e pela oportunidade. Capaz, a gente vai agradecer de novo, dizer também pro pessoal, todo mundo que está nos assistindo, agradecer aí pela colaboração, deixar aqui tua inscrição, deixa teu like e compartilha esse vídeo para outras pessoas que estão aí, né, com esse desafio de Web3, entro, não entro, o que eu faço, artista, né, principalmente. Acho que a nossa conversa foi muito legal, realmente agradecer demais, deu muita dica, muito insight com relação a muita coisa que é uns perrengues que artista passa, que eu sei. Então, foi muito bacana mesmo, agradecer demais e vou deixar um beijo grande para todo mundo e a gente se vê na próxima, né, Liege? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, valeu. Valeu.